Olá, ele é colaborador de 3 grandes veículos de comunicação do país. No Yahoo Finanças, escreve sobre empreendedorismo e tecnologia. No caderno de editoria de tecnologia do jornal Estado de São Paulo, escreve sobre as novidades da área. E no caderno 2 do Estadão, escreve sobre cultura, mais especificamente sobre streaming, literatura e cinema. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2016, desde 2012 ele já estava atuando na área. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Matheus Mans D'Amito. Matheus, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês aí. Obrigado por ter voltado à universidade. É claro, sempre. Faz pouco tempo que você se formou, apenas 3 anos. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu sempre tive esse carinho por escrever, por ler, então eu acho que foi um caminho natural. E um pouco antes de entrar na faculdade eu já estava começando a participar de sites independentes, blogs independentes, escrevendo um pouco por aí, falando sobre cultura e tecnologia já um pouco. Então foi um caminho meio que natural, não tive nem muita dúvida quanto a isso. Por que o Mackenzie? Porque eu percebi que a área estava mudando muito. Eu vi que estava tendo muita volatilidade. Obrigado, professor. No setor, as pessoas transitavam em várias áreas. Eu queria um curso que tivesse uma abrangência de temas, de matérias, de disciplinas. Eu vi isso no Mackenzie. Por isso, foi a que eu escolhi desde o começo e eu foquei em fazer o curso aqui. E sempre você gostou de escrever sobre cultura? Cultura sempre foi o meu foco preferido ali. Acabou indo um pouco para a área de tecnologia também, e que no final parece que as coisas se relacionam um pouco. Tecnologia, empreendedorismo tem muito mais a ver com cultura do que parece em um primeiro momento, mas cultura e tecnologia sempre foram os focos, o que eu gosto de verdade. Como é que foram os seus anos aqui na universidade? Foram bons, viu? Eu tenho saudades desse período, estava falando isso agora, que é um período que não volta mais e que é muito marcante, define muito, acho que, a carreira ali da frente. Se você faz o curso corretamente, se você aproveita o que é oferecido, você ganha muita experiência, ganha muito preparo para o que está por vir ali no mercado. E eu acho que eu consegui aproveitar de certa forma o que ofereceram e sou muito feliz com relação a isso. O que o curso no Mackenzie ajudou na sua formação como jornalista e no mercado de trabalho? Então, hoje eu sou jornalista que eu colaboro para vários veículos, né, como você falou aí no começo. E eu falo sobre vários temas, que no empreendedorismo você fala de tudo, de jardinagem até computação quântica, né? E a formação do Mackenzie justamente possibilitou essa abrangência de conteúdo que eu comentei agora há pouco, e me deixou preparado para enfrentar esse mercado tão diverso. Hoje não tem mais aquela coisa de você ficar focado apenas em um setor, em um assunto, em coisa de nicho, falar só de tal coisa, só de startup, de não sei o quê. Não tem mais isso. Hoje você tem que estar preparado para falar de tudo, de transitar em todas as áreas, de mexer com todas as mídias. E o curso me possibilitou essa formação, eu sinto. Eu acho que a forma como o Mackenzie abordou vários temas, várias disciplinas, me deixou preparado para esse mercado dinâmico que nós temos hoje aí. Num curso, numa profissão que não é mais exigida a obrigatoriedade do diploma para o exercício dela, qual a importância de uma formação acadêmica? É total. Porque se você não tem o diploma de uma faculdade de jornalismo, você não vai conseguir entender o mecanismo e a loucura que é uma redação ou até mesmo uma assessoria, ou seja lá o que for. O jornalismo corporativo também, que eu tenho feito algumas coisas e também é uma maluquice. Você não conseguiria acompanhar o ritmo, porque é uma coisa um pouco surreal e exige tanto de você em tantas áreas, em tanta diversidade de assuntos que uma faculdade faz a diferença total ali no mercado de trabalho e na forma como você encara isso de frente e vai sendo levado ao decorrer do tempo. Se você não, é até difícil, se você for uma redação de jornal ou do Yahoo, de um site, de qualquer lugar, é muito difícil encontrar um jornalista que não tenha diploma. Só os mais antigos mesmo, que tem uma formação prática, exatamente. Aí é dispensável o diploma porque ele já tem uma experiência. Agora, não existe contratação de jornalista que não tenha diploma, que não tenha feito uma faculdade.
Qual que era o teu sonho? Como você via a profissão quando você entrou para fazer jornalismo? Sempre tem aquele negócio de mudar o mundo, né? Todos falam isso. Né? Primeiro semestre, todo mundo, né, responde isso. Mas, e também eu tinha o sonho de mudar o mundo falando de cultura. Sempre achei que a cultura era algo especial, algo que move as pessoas, que muda a vida de pessoas. Eu queria fazer isso por meio da cultura. Só que a realidade é um pouco mais brutal e diferente do que a gente imagina lá, aquela utopia do começo, né? Tá. O jornalismo mudou muito de quando você fez faculdade para cá, apesar de faz pouco tempo, né? Ah, mas mudou. Mudou muito. Porque eu comecei a trabalhar no Estadão como estagiário foi em 2014 ou 2015, não lembro bem. E comparando com agora, mudou totalmente a forma como as coisas são encaradas. Quando eu entrei lá, o foco era fazer matéria para o digital, ponto. O impresso, por exemplo, era uma coisa que pensava depois. Primeiro eu fazia o digital durante o dia, depois levava para o impresso. Hoje não, hoje tem que ter foco nos dois e mais. Tem que ter foco no stories do Instagram, quando você faz uma matéria, você tem que pensar como vai ser o stories que você vai fazer para o Instagram. Tem que pensar em como você vai colocar aquela matéria no Facebook. O caminho do digital tem que ser diferente do impresso. Não dá para simplesmente pegar um conteúdo e jogar para outro lugar. Tem que pensar em infográficos diferentes, em vídeos que complementem a informação. Mudou muito. Isso é uma coisa que em 2014 nem se falava sobre isso, nem pensava em ter que fazer experiências diferentes para o leitor. Isso é uma coisa que hoje é obrigatório. Quando você vende a pauta, você tem que falar, no digital vai ser assim, na rede social vai ser assado e no impresso vai ser... Você faz trabalho de 5 ganhando por 1. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do mercado de trabalho, Matheus, mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. Perfeito. O projeto Memória 20 anos de jornalismo volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Matheus Mans da Meto, jornalista e ex-aluno do curso. Matheus, no bloco anterior, no final, você estava falando dessa questão do dinamismo, né? Você acha que a faculdade conseguiu te formar para isso? Olha, eu estou entrando no mercado que eu não vou mais para uma área super específica, não vou atuar no impresso, não vou atuar no digital, não vou atuar no audiovisual, eu vou atuar em tudo? Com certeza. Ela deu justamente essa base para... Assim, lógico, na prática você desenvolve muito mais habilidades do que você aprende na teoria. Mas a base, a estrutura estava ali. Por exemplo, quando eu comecei como estagiário no Estadão, eu era da editoria de tecnologia. Só que eu fazia plantão em economia. Aí chegou um dia que me deixaram lá sozinho durante a noite, a Grécia deu calote no FMI. E sobrou para mim, estagiário de tecnologia, fazer matéria sobre macroeconomia. E aí eu acho que o curso, de alguma maneira, estava tendo justamente jornalismo econômico naquele semestre. Me deu uma base ali que eu pensava na aula e conseguia desenvolver na hora. É uma coisa assim que é curioso, porque você acaba caindo em outras áreas, fazendo outras atividades, e o curso conseguiu abranger isso aí. Lógico, muita coisa mudou, né? Se for ver hoje, se pensar o mercado hoje, da época que eu fiz, muita coisa mudou. Mas eu acho que o curso, inclusive, está acompanhando isso aí. Né? Você sempre foi um cara ligado ao jornalismo cultural, né? O seu TCC, inclusive, foi sobre música, foi sobre o Benito de Paula e tal. Você acha que você conseguiu realizar esse sonho de alguma maneira, apesar de estar atuando em áreas diferentes, de focar um pouco mais no jornalismo cultural? Sim, e é curioso porque foi justamente o TCC do Benito que me levou a isso, porque eu estava no Estadão na parte de tecnologia, queria muito ir para a cultura e não conseguia fazer essa ponte. Quando eu comecei a desenvolver a pesquisa e as entrevistas com o Benito, eu fui lá, bati na porta do Caderno 2 e falei assim, ó, estou fazendo uma matéria aqui, um TCC sobre o Benito, quer que eu faça uma matéria? Na cara de pau. Posso fazer uma matéria para vocês? Pode. Peguei e fiz a matéria sobre o Benito, que ele estava lançando um disco e tal. E aí abriu a porta justamente para eu continuar nessa área de cultura, que era uma coisa que eu já desenvolvia em sites, em blogs antes, que eu gostava de escrever sobre isso, mas nunca tinha ido para um grande veículo.
E foi justamente o TCC, essa cara de pau aí de falar, eu estou fazendo e tenho material, posso falar, posso escrever aqui? E me deu espaço para que hoje, que eu tenho até hoje, né? Já são aí 4, 5 anos que eu escrevo. Aí você tem contato com ele constante também. Sim, sempre conversando com o Benito. Você meio que realizou um sonho, talvez o antigo do jornalista, né? Quando você entra na faculdade, de trabalhar num determinado veículo específico famoso, como Estado de São Paulo, Globo, CBN, Folha de São Paulo, Revista Veja e por aí afora. Como é uma redação do Estado de São Paulo? Como é essa redação? É uma loucura, porque assim, antes você tinha o impresso, né? Você tinha o foco no impresso, você tinha que trabalhar durante o dia as notícias para no final do dia ter ali no jornal para no dia seguinte ser vendido nas bancas. Hoje você compete com o mundo inteiro que está conectado o tempo todo e você precisa escrever a notícia o mais rápido possível e com a qualidade que um grande veículo exige, como o Estadão exige, etc. Então é uma maluquice. Quando acontece alguma coisa, as equipes são reduzidas, a redação é reduzida, são muito mais funções para cada pessoa exercer. Então é uma maluquice, mas eu sinto que tem uma colaboração entre todos ali, que é interessante da profissão. Eu acho que as pessoas se ajudam e entendem essa situação. Mas assim, para quem também tem esse sonho, é bom se preparar aí, porque é intenso, é gostoso, mas é cansativo, eu falei, uma loucura. E eu queria te perguntar justamente em cima disso, como que um garoto que está saindo da faculdade, que visão que ele tem que ter do mercado de trabalho hoje? Então, tem que ter essa visão de que assim, que nem eu sempre quis escrever sobre cultura, eu fui atrás disso, hoje eu escrevo sobre cultura, mas sobre outras coisas. Eu acho que quem está entrando na faculdade hoje não pode focar em uma coisa só, eu vou ser jornalista esportivo, vou ser jornalista econômico, jornalista político, porque é difícil você conseguir atingir essa realidade. Eu acho que o importante é você ter foco, lógico, eu quero trabalhar no Estadão, na Globo, seja lá onde for, mas se preparar para tudo que pode vir pelo caminho. Absorver tudo do curso, aproveitar toda a informação que é fornecida, porque isso vai ser um diferencial total. Se você conseguir, se você se preparar, se você olhar para todos os lados, eu acho que tem mais chances ainda de você alcançar o objetivo. Eu sei que fazer previsão não é o nosso papel, mas você conseguiria pensar no jornalismo daqui 10, 15, 20 anos? Olha, é difícil porque quando eu me formei para cá, a coisa já mudou drasticamente, né? Faz 3 anos. Mas eu acho que tende a ser cada vez mais digital, cada vez mais conectado, cada vez mais difundido virtualmente, mais rapidez. Mas eu acho que o impresso, ao contrário de muita gente fala, acho que tem ainda um longo caminho aí pela frente, esse jornalismo mais cuidadoso, esse jornalismo mais aprofundado, que no digital não tem tanto espaço ainda, apesar de alguns bons cases aí. Eu acho que o impresso vai surpreender muita gente. Você não acredita no jornalismo online daqui 3, 4 anos, por exemplo? Totalmente online? Não. Eu acho que o impresso ainda vai ter um papel. Eu acho que vai mudar muito do impresso que a gente conhece hoje. Mas pode ser até, por exemplo, não seja mais diário, seja semanal, seja, por exemplo, revistas deixem de ser uma coisa mais do momento para ser uma coisa mais de colecionador, talvez que é uma coisa que um movimento que já acontece lá fora. Mas eu acho que não, acho que totalmente online, acho muito difícil. Eu acho que as pessoas vão começar a entender novamente o que é o papel do impresso aí. Qual o papel que o jornalista representa hoje na sociedade, com toda essa coisa direta que você pode falar, a fonte pode falar diretamente ao espectador, ao leitor, ao internauta? A gente vê cada vez mais essa questão da fake news, de não sei o quê, e o jornalista tem essa importância. O que eu acho é que o jornalista nos últimos tempos, até antes de eu me formar, estava num processo de distanciamento do público. Aqui ali é o público, eu sou aqui o gatekeeper, vamos dizer assim, da informação. Eu faço a mediação. Exato. Eu acho que por conta desse processo ele foi se afastando ao longo do tempo do público. E acho que por isso que tem um dos fatores que eu acho para ter esse fenômeno de fake news e buscar informações de fontes não confiáveis é justamente esse distanciamento. Acho que se aproximar mais do público e entender mais as demandas que surgem dali, acho que é o ponto-chave. Matheus, ouvindo você, eu acho que então vale a pena ser jornalista ainda. Com certeza. Não tenha dúvidas disso, professor. Matheus, obrigado pela presença, tá um prazer, a faculdade está aberta para você sempre que você precisar e bater esse papo com a gente, comigo e com os alunos é sempre legal. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade. Tá bom, obrigado. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória.